poemas, né? Não sei se vocês já começaram a fazer o trabalho. Vocês me mandem antes os poemas que vocês escolherem. Só para eu confirmar que é do autor mesmo, que tá de boa, quantos poemas por grupo, se tá muito, se tá pouco, até antes da gente sair pro recesso. Combinado? Eu quero que todos os grupos aí já me falem os poemas que vocês vão usar, né, na apresentação, análise e tal. E vamos ver como é que vai ser esse recital aí online e tal. Já é uma ideia de diversificar. E também queria lembrar vocês aí sobre o livro, vocês não esquecerem. Luiz Otávio, vai rolar das poesias, só que essa não é aberta, né? Vai ser do trabalho, né? Vai ser meio que um sarau, né? Que era para ser presencial. Mas a gente vai, com certeza, aí entremeando aí essa diferença. Um negócio que eu queria perguntar para vocês também sobre o andamento das coisas, sobre o simulado, porque os professores ainda não estão conversando muito comigo sobre. Se vocês gostaram da ideia da gente fazer um simulado geral de todas as matérias e disponibilizar para vocês fazerem, só que a minha ideia era fazer igual eu estou fazendo com a lista de exercícios, cara, assim, fazer sem valer nota. Fazer só para que você faça ele e a partir disso você saiba aí a nota que você tirou, mas que você tem uma nota só para fazer, porque por mais que eu confie, né, no bom senso de vocês, cara, eu acho que não tem sentido eu ficar fazendo questão de marcar, até porque a maioria não vai elaborar um Enem inteiro sozinho, acho que é pedir demais para os professores também, de questões, né, totalmente novas. E aí eu pedi um negócio valendo nota, que você pode olhar a resposta, né, sentido. Por isso que eu pensei em o que eu estou fazendo ali de exercício, que é te dar nota só para você fazer. Né? E aí depois a gente corrige e tal, igual a gente vai fazer agora. E aí, vocês acham que vale a pena a gente fazer um simulado desse jeito também? E aí? Quero a opinião, porque o principal do que eu estou pensando é o da galera do terceiro, né? Uma coisa que eu estou tendo receio é eu acho que não, Luiz Otávio. Eu acho que o principal é o negócio que eu vou orientar vocês a fazerem no simulado, cara, que é controlar o tempo. É uma coisa que eu não estou falando isso na redação ainda, porque a gente está passando da primeira fase, que é ficar limando as arefas. Assim, vocês estão muito melhores nas produções de texto, e isso está muito massa. Mas a gente tem que começar a marcar tempo de escrever a redação. Eu vou começar a pedir para vocês me mandarem, assim, tentar fazer direto e me mandarem um tempo e tal. E eu acho que tem que fazer isso no simulado também. Eu acho que o principal é essa questão de tempo. Caso a gente fizer alguma coisa presencial, não sei se vai estar liberado de terminar o semestre sem ter atividades presenciais. Uma coisa que eu pensei e eu já joguei essa ideia na reunião é a gente fazer o simulado presencial. Obviamente que não vai ser todo mundo junto, a gente pode dividir em vários dias, e aí vai para ir poucos alunos, e aí você vai lá só fazer o simulado, por exemplo. E aí você vai lá, tem o tempo e tal, você vai fazer no computador, e quem puder, né, obviamente, porque parece que precisa de algumas atividades presenciais para encerrar o semestre e tal. Eu acho que seria uma boa, né? Sem aglomerar e indo de pouco em pouca gente, e esse simulado ser uma atividade presencial. Foi proposto na reunião, só que se não tiver nada presencial, claro que eu não vou propor, mas se tiver que ter, né, eu falei que se precisar ficar até o final do ano no remoto, na minha disciplina, a gente tem condições de fazer. Lógico que não é tão bom quanto seria presencial, mas eu acho que é uma boa esse tipo de atividade, assim, de avaliação e tal, da gente ter esse momento. Mas eu vou falar com o pessoal da comissão para a gente começar a articular, porque se for para ser depois das férias, a gente já tem que começar a fazer isso agora, né? Principalmente do terceiro ano, que seria o tamanho do Enem, então é questão pra caramba. Tem várias, enfim, várias coisas. E outra coisa que eu queria falar é sobre a redação. Eu mandei outro tema, eu tô corrigindo ainda, né, nas redações. Peço paciência, porque a gente tem que ter eu tenho que estar com cabeça, né, para corrigir a redação, concentrar, e tem dia que eu não tô.
Mas eu estou terminando de evasão escolar, ainda falta um cadinho ainda, mas já adiantei. Mas eu já lancei o próximo tema. Peraí, o Breu tá comendo no sofá. Para de comer no sofá. E aí eu queria pedir que vocês estudem sobre duas coisas nesse tema, que é um tema que tem super a ver, né? Que tem super a ver com as questões contemporâneas, inclusive está sendo discutido na Câmara, né? Tá sendo, que é a questão das fake news. Né? Tem duas teorias que eu coloquei uns vídeos muito legais, então estou pedindo que vocês vejam todos os vídeos que eu coloquei e leiam os textos. Porque tanto essa questão da pós-verdade, do ponto de vista teórico, quanto a modernidade líquida, né, do Zygmunt Bauman, é um negócio que, do meu ponto de vista, vocês têm que saber para escrever redação. Porque tem vários temas, né? Tudo que a gente fala, em geral, ele tem um embasamento, pode ter um embasamento histórico e pode ter um embasamento de analítica a partir da contemporaneidade, né? E eu acredito que, por mais que seja até mais meio clichê, assim, não tem tema de Enem que analisa clichê, né? Eu acredito que a questão da modernidade líquida é fundamental para embasar as discussões sobre a contemporaneidade, né? Sobre essa instabilidade nas relações com o outro, com o mundo, com nós mesmos, né? A partir do advento da modernidade, da Revolução Industrial, né? Do desenvolvimento dos meios de comunicação e tal. E os vídeos que eu coloquei lá estão explicando muito detalhado, assim, tá bem legal, assim. Inclusive, um deles eu nem tinha visto, fui pesquisando para mandar para vocês e falei, nossa, vontade de usar isso aqui na aula sempre agora, porque tá melhor do que eu explico. Porque são pessoas que trabalham com sociologia explicando, né? E na redação a gente não precisa aprofundar tanto, mas é um negócio que eu quero que vocês fiquem na cabeça. Agora a gente vai entrar num estágio interessante dos nossos estudos, que vai ser estudar os critérios de correção de forma detalhada. E aí eu vou mandar um PDF para vocês sobre os 5 critérios de correção, separado por cada um, para a gente estudar de forma profunda e a partir de uma grade analítica aí dos critérios. E eu vou pedir que a gente faça um exercício aí de corrigir as redações dos colegas, beleza? Um negócio que a gente não fez ainda. E a gente vai fazer um exercício aí de dividir talvez em trios, e aí todo mundo corrige de todo mundo. Então você vai ter 2 correções dos colegas, e a ideia não é ser uma correção totalmente correta, mas que a gente pratique esse olhar analítico a partir dos 5 critérios de correção, para a gente até desenvolver uma acuidade de leitura com os nossos próprios textos, beleza? E aí nós vamos estudar um pouco os 5 critérios, e um desses critérios, né, que é muito importante, é o critério número 2, todos são importantes, que é a questão do repertório, né? Quando você olhar o tema na redação, você tem que falar assim, qual repertório sociocultural eu irei utilizar para falar sobre aquele assunto? Quer dizer, fake news, né, por exemplo. Será que se eu usar o conceito de pós-verdade, tem muita gente que confunde pós-verdade com fake news ou mentira, né? Mas a ideia de pós-verdade tem muito mais a ver com um conceito, uma ideia de que a verdade não é tão importante mais, né? Mas não quer dizer que o que se coloca no lugar é a mentira, né, no sentido tradicional. Quer dizer que há um entremear no debate público de narrativas, né? E muitas vezes uma grande maioria das pessoas, né, uma grande parte das pessoas, lhes importa mais uma narrativa que esteja em acordo, em sintonia com a sua visão de mundo, com a visão de mundo dessas pessoas, e isso é mais importante do que uma factibilidade plausível a partir de uma verificação dos fatos, seja ela científica, seja ela jornalística, seja ela metafísica, né, como pontuou aí o Helder mais cedo, né? Metafísica, vocês podem até colocar no vocabulário essa palavra, né, que tem a ver com essa projeção do que está além do físico, com o que está numa questão subjetiva. E isso é importante para a gente pontuar esse debate da contemporaneidade, porque eu coloquei um termo, né, e aí eu não pedi para vocês pesquisarem, mas recomendo também, para que vocês falem sobre
né, o advento de uma era, né, técnico-científico-informacional, né? Eu coloco ali no tema proposto sobre a era das fake news, sobre as fake news na era das informações, alguma coisa assim. Porque nós, ao mesmo tempo que nós vivemos um tempo de pós-verdade, um tempo, né, da modernidade líquida, né, nós também vivemos uma grande facilidade para chegar à informação, seja ela qual for, jornalística, científica, artística. E a questão não é mais como nós vamos conseguir chegar ao conhecimento, mas a questão que pauta, né, a nossa contemporaneidade, a questão que pauta as nossas vidas aí, hoje em dia, né, nos tempos odienos, para usar um termo que muitas vezes a galera usa na redação, odieno é contemporâneo. A pergunta é muito mais o que fazer com esse conhecimento, né? E isso é uma questão muito complicada, que hoje nós temos todo o conhecimento da humanidade ao nosso dispor, mas a gente não faz nada com ele. Ou nós só ficamos aí na superfície do discurso, ou nós só ficamos nesse conflito de narrativas que muitas vezes não estão preocupadas com a ideia de verdade. E aí eu estou tomando verdade nesse princípio que eu falei antes, como factibilidade, né? Como comprovação via experiência, né? Via, né, uma visão empírica, né? Quer dizer, que pode ser verificada jornalisticamente, racionalmente, logicamente, cientificamente. Então, são questões aí que devem nortear, né, eu acredito, a nossa visão de mundo. É claro que existem outras possibilidades de relação com as coisas, mas é uma visão interessante também para a gente pensar as nossas produções textuais. Como eu falei, são questões importantes para a gente pensar a produção de texto do ponto de vista do repertório sociocultural, né? É a FOCA, vocês lembram? Estatística, áreas de conhecimento, fato histórico, obra, atualidades. Quer dizer, mas o repertório sociocultural é relacionar áreas do conhecimento para defender uma tese sobre o tema proposto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Então, é importante que nós olhemos, né, para as questões históricas e também que nós saibamos fazer, né, um olhar crítico-analítico a respeito das questões que sempre são atuais. Né? Todos os temas que caem no Enem geralmente são questões atuais. Então é importante a gente conseguir fazer esse paralelo, mas não é obrigatório, não é a única coisa possível, né? É sempre bom, uma coisa que eu acho ótima é filme e série. Já que vocês estão em casa, quem tem internet, possibilidade de baixar aí, a internet a maioria tem, né? Mas possibilidade de baixar, assistir online, vamos aproveitar, né, para ver coisas que a gente pode usar na redação também. A gente vai trabalhar com o filme Matrix aí daqui a pouco, que é um filme maravilhoso, para pensar várias coisas. Alguém me chamou aí, galera? É o Helder. E aí, mano? Beleza? Olha, você Olha, foi super elogiado lá no conselho de classe aí. A galera fica até emocionado para falar, nossa, Helder, muito legal. Parabéns. bacana, cara. Nem tava ligado. Mas bom, Falaram muito lá, várias pessoas. Parabéns. valeu aí. Olha, ainda sobre a contemporaneidade, uma coisa eu acho bacana da gente observar também é essa relativização dos fatos. E acho que isso é justamente porque, por um mesmo fato poder ser visto de vários pontos de vista e esses pontos de vista serem mostrados, né, constantemente, acaba que às vezes parece que um neutraliza o outro. Então, assim, às vezes as pessoas, por verem fatos ditos de maneira tão distintas umas das outras, parece que o real assim fica relativizado, né? Justamente às vezes não saber em que acreditar, já que são coisas que parecem ter uma concretude, mas que são bem opostas entre si. Muito bem, muito bem. Né? Isso também é uma característica aí da polifonia, né? Bakhtin usa esse termo, né? Quer dizer, a multiplicidade de vozes convivendo no mesmo espaço aí, nas diversas narrativas, a gente pode tomar isso para narrativa sobre o próprio real, sobre o próprio conhecimento.
Mas é interessante, e aí eu continuo ainda nessa defesa da verificabilidade, né, das informações. Quer dizer, a argumentação é excelente, mas uma coisa que é necessário que se desenvolva no debate público aí, nas individualidades e, consequentemente, num panorama coletivo, que as pessoas saibam onde checar as informações. Quer dizer, a gente vive em um tempo que o mais comum é eu ver uma manchete que se identifique com o que eu concordo e eu compartilho. Quem nunca fez isso? Eu imagino que a grande maioria de vocês compartilhou matéria sem ler. Ou às vezes você compartilhou uma matéria de 1 ano antes, 2 anos antes. Hoje em dia, cara, 2 meses, 3 meses antes, cara, já vi, faz toda a diferença. Repara? E aí, às vezes, nem é mentira, mas a deslocação tem, né, o deslocamento temporal ele já faz uma diferença absurda. Então, quer dizer, nós também temos que saber pautar aí quais as fontes, né, do ponto de vista epistemológico, ou seja, do ponto de vista do próprio conhecimento. Essa palavra é legal de vocabulário também. Quer dizer, do próprio conhecimento, quem quiser anotar no vocabulário aí também, epistemológico, onde nós podemos buscar informações aí que sejam factíveis, porque a gente não pode confundir o bom debate de ideias, né, a boa argumentação, com uma narrativa falaciosa, que é meramente inventada, que é feita com o intuito de difamar, com o intuito de desinformar, com o intuito de alienar. Repara, isso de um lado. De outro, são visões de mundo conflitantes que vão argumentar entre si, por exemplo, para, né, em prol de um debate aí que vai nortear visões de mundo e questões políticas, ideológicas, etc. E isso é saudável que aconteça. Né? Mas que eu acredito que não pode ser feito é que esse debate seja feito de maneira falaciosa. O que é falácia? Quem sabe? Tudo bem, Camila. A falácia é a maneira enganosa, né? Ou enganada. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quer dizer, se eu não me engano, lá no material que eu mandei sobre fake news, eles falam isso também, né? Eu acho que é uma coisa legal de argumentar, que é as pessoas serem educadas dentro desse contexto comunicativo contemporâneo, né? Olha que ideia de propósito de intervenção, né? No sentido de se fazer uma análise mais crítica das informações, dos argumentos, né? E das fontes, onde nós vamos buscar aí os nossos conhecimentos. Muito bem, Nuga. Um argumento que parece verídico, né? Parece, mas não é. Mas realmente não é fácil, mas esse é um dos desafios aí inerentes a essa evolução, se é que a gente pode chamar assim, pelo menos do ponto de vista técnico, é uma evolução, né? A evolução aí dos tempos contemporâneos, né? E lá na própria proposta de redação eu fiz alguns pedidos lá. Não esqueçam de colocar conectivo, galera, no início de todas as frases. E aí já pensando um pouco na questão estrutural, né? Segundo, terceiro e quarto parágrafo tem que ter conectivo. O ideal é que tenha em todas as frases. No mínimo, 2 frases por parágrafo. Vocês não podem esquecer, no mínimo, 2 frases por parágrafo. Até porque fica muito perdido estruturalmente ou argumentativamente a gente fazer uma frase só. O conectivo, galera, tem gente, por exemplo, começa o parágrafo falando assim, atualmente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que não serve? Porque o conectivo de início de parágrafo, você tem que ficar com isso na cabeça. Ele tem que estabelecer uma relação de sentido entre os parágrafos. É para isso que serve. Né? O Enem vai chamar isso de operador argumentativo. Quer dizer, é como se fosse uma seta de carro, né? Acho que eu já usei essa metáfora com vocês, que vai falar para aquele lado que você está indo, para o cara que está te lendo te acompanhar melhor. Quer dizer, é um subterfúgio linguístico
Hoje eu tô cheio dos vocabulário, hein? Uma artimanha aí, linguística, para te auxiliar na clareza linguística aí e semântica, etc., do seu texto. Então, não esqueçam, galera, conectivo. Quando você vai revisar seu texto, tem umas dicas simples, mas que fazem toda a diferença nessa nota final. Procure se você tem palavras repetidas no mesmo parágrafo. Não pode. Nem que se for palavras derivadas, né? Por exemplo, no último tema, se você falar educação e falar educacional, é palavra repetida. Demonstra pobreza do ponto de vista da variabilidade lexical. Então, você tem que tentar não repetir no mesmo parágrafo. Não esquecer dos conectivos no início de frase. Só isso aí, cara. Se você conseguir não repetir nada e usar certos conectivos sem repetir nenhum conectivo, você já tirou 200 no 4. É muita coisa isso, né? A gente colocando um repertório que seja articulado em função da defesa dessa tese, onde você traz áreas do conhecimento aí para falar sobre o tema, de forma bem articulada, né, relacionada e etc., você tira 200 no 2, que você já teve 400 pontos. Aí tem a questão do erro de português e tal, do projeto de texto. Projeto de texto, eu vou falar isso melhor ainda com vocês. Eu gosto de deixar o projeto de texto mais pro final, porque eu acho que ele é o mais difícil e eu acho que as outras coisas a gente pode ganhar com mais facilidade. Mas o projeto de texto, a gente lembrar de que tudo tem que estar encadeado, relacionado, mostrado na introdução, aprofundado no desenvolvimento, retomado na conclusão, né? E um negócio que eu estou pegando muito no pé, não pode esquecer disso, galera, que é amem demais. Agente, medida, efeito, modo, detalhamento. Acabou já? Agente, medida, efeito, modo, detalhamento. Isso. Tô pedindo todo mundo para refazer aí. Amor, eu te amo. Escrevi um poema aí esse dia. Amor, eu te amo, amor, eu te amo. Tudo na escrita como na vida. Questão de ângulo. É porque são as mesmas palavras, as mesmas letras, né? Amor, vírgula, te amo, ou a morte, amo. Visualmente dá para entender melhor. Galera, a gente, quem vai fazer? Medida, o que vai ser feito? O que vai ser feito tem que ser um negócio bem objetivo, assim, não é tomar consciência, amar os outros, é a medida que o agente vai fazer. Que pode ter um detalhamento já no agente, né? Eu sempre falo poder público como mantenedor da ordem, do bem-estar social, com hífen, e do processo civilizatório. É uma maneira de explicar melhor a gente, mas o detalhamento pode explicar melhor a qualquer um. Então isso é muito fácil, cara. Já tem 120 pontos, né? Aí você vai falar assim, o que pode ser feito por meio de... Aí você vai me falar como que essa medida que você falou vai ser feita. Como? Aí coloca essa expressão, que pode ser feito por meio de... Me fala como. Parcerias público-privadas, por meio de isenções fiscais a não sei quem. Beleza. 160 pontos, cara. Com o intuito, tudo isso que você falou vai ser feito com o objetivo de, com o intuito de, com o fito de, a fim de, separado, né? Não é fim junto. E coloca lá para que isso tem que ser feito, que vai melhorar. Cara, acabou. 200 pontos. Só isso que eu acabei de falar agora, tipo, se qualquer texto é a mesma coisa, 600 pontos, cara. 600. Aí mais no projeto de texto e erro de português. Aí no erro de português, no mínimo 120 vocês tiram. De boa. Só pegando, prestando atenção. Se conseguir 160, benza a Deus. 200 já é mais difícil, mas quem vai saber, né? Quer dizer, você já está com quase 900 já. Faz um projeto de texto legal, retoma tudo, pelo menos 160 você tira também. Quer dizer, se você fizer um texto aí bom, com esses negócios que é tudo muito fácil, que eu falei agora, você já tirou pelo menos, vamos colocar que você tirou 120 aí no
no 1 e 120 no 3 ainda. Né? Mesmo assim, você já vai ter tirado 600 mais 120, 720 mais 120, 840. Não é isso? Quer dizer, você tirou 840, tirando 120 na 1 e na 3, que dá de boa para você aumentar. E aí você já vai aí para os 880, 900 e já era. Não sei se eu fiz a conta certa aqui. Né? Não sou obrigado, eu sou de humanas. Mas, galera, a gente está super se preparando e nós vamos manter. Não chegou ainda para mim a média do ano passado, mas a gente vai manter ou superar ainda a média, mesmo tendo mais aluno. Tenho certeza que, ainda mais tendo mais tempo ainda, que o Enem vai dar uma prorrogada, a gente vai mandar bem nesse negócio. Beleza? Então lembra dessas coisas que eu falei, cara, porque indo nesse caminho aí, vocês podem ter certeza que vão mandar muito bem. Outra coisa sobre a redação aí, que antes das férias eu vou fazer uma avaliação de monitoria dos alunos do terceiro ano. Vou pegar 2 alunos de cada turma para me ajudar a partir de agora. Ok? E por enquanto a gente tem os ex-alunos que estão nos ajudando ainda, mas agora até já tem condição de avaliar um pouco melhor, ter lido os textos de vocês. Tem alguns alunos aí de algumas turmas, de todas as turmas tem alguns, que estão fazendo textos de níveis altíssimos já, né? Tirando já 900 e tal. E aí a gente pode nos ajudar melhor também nesse sentido. Então, vou fazer um convite aí sobre a monitoria e vamos fazer um estudo detalhado por escrito, disso quem quiser, né? Vou disponibilizar para vocês dos 5 critérios de forma mais detalhada. Então, tô animado, vai ser massa. Eu acho que nós estamos conseguindo aí desenvolver bem a distância de um jeito que nem eu imaginei que eu acho que a gente conseguiria, da minha perspectiva, né? Espero que da de vocês também. Tá legal? Assim? Me responde aí no chat. Que agora nós vamos para a lista de exercício. Alguma dúvida sobre redação? Vocês querem pontuar algo mais? Querem falar alguma coisa? Querem me perguntar? Deu para clarear um pouquinho mais ainda sobre o que eu tenho falado, sobre as produções textuais, ou tá de boa? Ô Igor, é uma dúvida um pouco mais. Toda vez que você usa um conectivo, você tem que colocar vírgula após ele? Não, Não, não. né? Eu vou entrar na questão de vírgula aí como um dos conteúdos de gramática. Igual a gente falou um pouquinho de crase, mas não necessariamente. Depois eu falo um pouquinho mais detalhado sobre isso, Marcelo. Mas não é obrigatório, viu? Tem alguns casos que sim, outros que não. É porque eu tenho visto muito meus erros na parte de gramática são vírgula e crase. É o que mais tá Muito bem, ó, pegando. o primeiro conteúdo a gente já viu o crase. Se você aplicar aquela regrinha que eu falei na última aula aí, cara, singular e plural não pode. Antes de palavra masculino, não pode. Antes de verbo, não pode. Troca por al e a palavra no masculino na frente, né? Se fosse no masculino, seria al. Se não, se for, crase. Se não for, não coloca nada. Se você fizer isso, cara, te garanto que 95% dos casos de crase numa redação você já não vai errar. Beleza? E a vírgula, nós vamos entrar ainda sobre isso. Eu acho que é Beleza. importante a gente dialogar a vírgula com a questão das orações, porque as vírgulas se pautam acima de tudo nos verbos. Então a gente já falou um pouquinho de oração coordenada, vai falar sobre subordinada, e aí a gente vai relacionar isso com a questão da vírgula, e isso aí já melhora bastante sobre essas questões. Mas da crase, lembra disso que eu falei. Ok? Tranquilo. Valeu. Vamos fazer umas questões de crase aí, então, já que eu falei disso. A tela aí tá aparecendo para vocês, galera? Me fala em áudio aí, porque eu não tô vendo o chat. Tá sim. Beleza. Vamos. Deixa eu ver se tem alguma antes aí. Tô na lista 2 aí, vocês vão só vendo aí. A gente vai corrigindo um pouquinho.
4, lista 2. Vamos lá. Assinale a alternativa completa, correta, respectivamente, as lacunas. As inscrições acontecerão no período de 10 a 20 de março. É legal a gente ter parado aqui que eu tenho um comentário a fazer. Das 8 às 16 horas. Vamos lá. Esse primeiro aí acontecerão no período de 10 a 20 de março, aí no caso. Uma regrinha aí que aí já entra nas exceções é que sempre que tiver assim, no não sei o que, de tananã, a tananã, você vai olhar aqui, ó, de. O que é o de? Preposição. Se em vez do de tivesse escrito da, aí com certeza esse A aqui tinha que ter crase. Mas como está escrito de, não tem crase. Essa que é a regra. Por quê? Porque o da é a preposição de mais o artigo a. Se eu fosse falar assim, as inscrições acontecerão da sala 5 à sala 9. Aí teria crase. Mas como está o D aqui, não tem crase. Então, é a B ou a D. Agora aqui, de março, das 8 às 16 horas. Vamos usar a regrinha do A ao. Se eu falar assim, a hora que tem o masculino é o meio-dia, né? O meio-dia. Eu vou falar assim, das 8 a meio-dia, ou... Não, perdão. Eu vou falar assim, das 8 ao meio-dia, ou eu falo das 8 ao meio-dia? O que vocês acham? Manda um áudio aí. E aí, galera? Se fosse no masculino, eu falaria das 8 ao meio-dia ou das 8 ao meio-dia? Ao. Ao meio-dia. Então tem crase aí? Sim. Então a questão correta, letra B. Beleza? Deu para entender? Vamos aí para 5. Tem umas lacunas aí que estão em pontinhos. Ah, e aí a gente vai ter que preencher. Vamos lá. O acesso às redes sociais pode ajudar profissional ou profissional a conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Mas é preciso atenção ao se criar um perfil na internet, pois todo conteúdo ali veiculado afetará positivo ou negativamente a imagem do profissional. Vamos lá. O acesso às redes sociais. Não sei se tem crase ou não. Alguém me fala por áudio aí uma palavra no masculino que eu poderia colocar no lugar de redes sociais para ver como é que ia ficar. Alguém me dá uma ideia, por favor. Meio de comunicação. Muito bem. O acesso aos meios de comunicação ou acesso aos meios de comunicação? E aí, Aos. galera? Oi? Aos. Muito bem. O acesso aos meios de comunicação. Se no masculino for aos, então tem crase. Né? Lembrando que sempre a crase tem que concordar quando tiver. Então não poderia ter o acesso a craseado no singular redes sociais. Tem que estar no plural. Então acesso às redes sociais. Então quer dizer que já eliminou a B e a C. Voltados para a carreira pode ajudar o profissional a conseguir. Galera, conseguir tem crase antes? Sim ou não e por quê? Quem pode falar aí? Não porque é verbo no infinitivo. Muito bem. É um verbo, galera. No infinitivo, forma básica do verbo. Quer dizer, antes de verbo, não existe crase. Então, nós já eliminamos aí também a letra E. Beleza? Não pode ter crase aí. Mas é preciso atenção ao se criar um perfil na internet, pois todo o conteúdo ali veiculado afetará positivo ou negativamente a imagem do profissional. Galera, que palavra que eu poderia colocar no lugar da imagem aí para testar aquela regrinha aí? No lugar de ver assim, mais perto?
melhor de ver? E aí, galera, o que eu posso colocar de masculino aí no lugar de imagem do profissional? Ninguém? Perfil. Perfil. Pô. Se eu falar assim, todo conteúdo ali veiculado afetará positivo ou negativamente ao perfil do profissional, ou eu vou falar afetará positivo e negativamente o perfil do profissional? O que vocês acham? Pois todo conteúdo ali veiculado afetará positivo ou negativamente o perfil do profissional, tá esquisito? Ou teria que afetará positivo ou negativamente ao perfil do profissional? O perfil. O perfil. Muito bem. Tô sem áudio. Galera, resposta correta. Letra A. É muito fácil, cara. Quer dizer, tem casos que são difíceis, né? A questão da crase. Mas aquelas regrinhas que eu passei já vai te fazer acertar muita coisa. Repara, que eu não estou entrando tanto nas exceções assim, mas já vai nos ajudar bastante. Vamos aí, agora do ITA, né? Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, conhecido por provas muito difíceis. Analisando as sentenças. À vista disso, devemos tomar sérias medidas. Galera, toma cuidado na redação com esse tipo de expressão aqui, ó. Devemos, que é a primeira pessoa do plural. Na redação, você tem que colocar deve-se. Ok? Vamos lá. À vista disso, devemos tomar medidas sérias. 2. Não fale mal. Não fale tal coisa às outras. 3. Dia a dia a empresa foi crescendo. 4. Não ligo aquilo que me disse. Aí, vamos ver onde tem crase de acordo com o esquema aqui. À vista disso, devemos tomar sérias medidas. Galera, essa expressão aqui tem crase. Por quê? E aí ele já entra numa questão que eu falei na aula passada, que foi sobre expressões adverbiais que indicam uma circunstância. E aí eu dei o exemplo, não sei se vocês vão lembrar, da mão, né? Vocês lembram? Lavar a mão. Se for lavar a mão, o quê? O que eu vou lavar? A mão, que está suja. Aí não tem crase, que é um objeto. Agora, se eu usar uma expressão adverbial em falando como eu vou lavar a mão, porque a minha máquina estragou. Aí tem crase porque eles estão falando como. Ele está delimitando uma circunstância. Então, nessa expressão aqui, à vista disso, eu estou delimitando uma circunstância de como eu estou vendo, ou eu estou falando à vista disso no sentido do que eu estou vendo? O que vocês acham? Advérbio ou substantivo? Respondem aí para mim, por favor. Me respondam. Advérbio. Muito bem. Galera, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A vista, que é como eu estou vendo, não é o que eu estou vendo. Tipo, a vista é linda. Repare. Então tem crase. Igual a mão, quando eu estou lavando a mão, tem crase. É isso. 2. Não fale tal coisa às outras. Aqui a gente pode usar aquela nossa regrinha. Trocando masculino aqui, outros. Não fale tal coisa os outros ou não fale tal coisa aos outros? E aí, galera? Não fale tal coisa os outros ou não fale tal coisa aos outros? Aos outros. Tudo bem, Ian? Então, tem crase. Agora, uma regrinha boa aqui, ó. Dia a dia, a empresa foi crescendo. A empresa aqui é um sujeito da frase, né? Com um substantivo aqui atrás, não tem nem por que pensar que aqui tem crase. Você pode ficar em dúvida aqui no dia a dia. Galera, nenhum termo desses termos aí que são repetidos, igual o dia a dia, que ficam um atrás do outro,
de acordo com o novo acordo ortográfico, ele não tem hífen e não tem crase. Isso é regra. Então, sempre que você vê expressões aí repetidas, aí, duas palavras repetidas com um A no meio, como dia a dia, não tem crase e não tem hífen. Ok? Então, essa expressão aqui não tem nenhuma crase. Não se esqueçam disso. É um tipo de erro comum, às vezes, a galera colocar na redação dia a dia, colocar com crase ou com hífen. Lembre-se que não tem. E agora, o último. Não ligo aquilo que me disse. E agora isso entra numa outra questão, que é a questão do colocar uma crase sobre aquilo ou aquele. E aí a gente tem que pensar primeiro na questão da transitividade, né? Porque o correto dessa frase aqui seria: não ligo àquilo que me disse. Só que quando nós temos a preposição a antes de aquilo, antes de aquele, é o único caso aí que nós colocamos crase antes desses termos. Por quê? A palavra crase, por definição, ela é uma contração de fonemas vocálicos. Quer dizer, nós temos um fonema vocálico A, artigo, e o A, preposição, ou nesse caso aí, o A, né, artigo com um A, pronome demonstrativo, que é o aquilo, o aquele. E aí, se tivesse azinho aqui, não ligo àquilo que me disse. E aí você tem que juntar o A que teria antes aqui com esse A e colocar um A aqui no aquilo. O A não, né? O A que vai virar o crase. Então, seria não ligo àquilo que me disse com essa crase aqui atrás. Então, repare que cada uma das três, como o ITA, do fato, né, gosta de complicar, as questões do ITA sempre são difíceis, né, e tal, ele pegou cada um desses casos, é um caso de crase diferente, né? Então, o correto aqui seria que apenas a sentença 3 não tem crase, todas as outras têm, como nós justificamos aqui. Galera, deu para entender? Não conta como repetição. A Erika perguntou aí, se eu colocar dia a dia na redação, a palavra dia vai contar como repetição de palavras. Não, porque aí seria meio que uma palavra só composta, né, por duas. Então não tem problema. Pode usar. Pode usar por também, né? Deixa eu ver se tem uma frase. Vamos fazer mais uma aqui, para terminar, já está dando tempo. Assinale a frase em que a ou as está mal empregado. Número 7, vamos ver. Amores à vista. Aqui usa o mesmo termo. Galera, chegando atrasada aí. De que antes, né? O amores aqui à vista é o como, né? Não é a vista que eu amo, né? Não é o que, é o como. Então aqui tem crase. Referir-me a sem razões do amor, né? A sem razão, feminino. Referir-me aos desmotivos do amor. Seria aos, tem crase. C. Desobedeci às limitações sentimentais. A, feminino. Então vamos colocar desobedeci aos critérios sentimentais. Então seria desobedeci, quem desobedece, desobedece a alguém ou a alguma coisa. Então precisa, dentro da transitividade, precisa do a. Então, se fosse masculino, seria desobedecer aos motivos sentimentais, né, sei lá. Então, tem crase também. D. Estava meu coração à mercê, é um tipo de expressão muito comum, que denota não o que, mas o como também, né? Então, tem crase também. Aqui o é um típico caso que eu falei para vocês, que vocês erram na redação, que é colocar o a no singular e a palavra seguinte no plural. Isso não existe. Se o a está no singular, a palavra seguinte tinha que estar no singular também, se tiver crase. Se não está concordando, já está errado. Então, só se identificando isso, já sabe que a incorreta é a letra E. Beleza?
Não pode singular é plural. Ou é plural, plural, é singular. Aí você começa a fazer os outros testes. Beleza? Deixa eu ver quantas mais que tem de crase. Não dá tempo para aqui. Tem mais duas. Galera, para aqui ou faz mais as duas? Aí a gente continua depois. Fala aí no chat. Vocês têm aula depois? Não sei. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês é se está legal assim também, porque a minha ideia primeira era, às vezes, fazer umas lives só de correção de exercício. Mas eu acho que fica meio chato ficar fazendo umas lives só corrigindo exercício. Aí eu vou tentar misturar mais, assim. Beleza? Acho que fica menos chato. Tá bom assim? 2 pessoas falaram para continuar e 3 pessoas falando para... Era terminar o quê? A aula ou as questões? Vamos lá, Marcelo. Assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas das seguintes orações. Já vou ir fazendo direto e aí a gente vê aí. Precisa falar acerca de 3 mil operários. Né? No caso aqui, cerca de 3 mil operários está no sentido de preposição, né? Então, sem crase aqui, né? Vamos ver o próximo. Daqui a alguns anos, tudo estará mudado. Né? Esse algum aqui limitando uma ideia de um pronome aí de quantitativo, né? Que nos regula aí o uso de crase também. Vamos ver quais são as opções aqui. Seria o a preposição mesmo. Quando o a é a de tempo passado, decorrido, que a gente usa o a com H. Beleza? Que é o caso do 3. Ó. Há dias está desaparecido. Galera, uma dica aí, se vocês ficarem em dúvida se tem H, se é A com H ou não, você pode trocar pelo termo faz. Faz dias está desaparecido. No caso aqui dá, né? Então seria há dias com H. E aí o 4. Vindos de locais distantes, todos chegaram a tempo à reunião. Esse a tempo aqui é no sentido de a tempo que ele chegou com o tempo, né? Uma regrinha que você pode aplicar aqui é que tempo é o tempo ou a tempo, né? É uma palavra masculina, não tem crase nessa palavra masculina. Então aqui não tem crase, é a tempo. Tem crase. Agora quem chega a algum lugar, igual ao banheiro, né? Só que reunião é a palavra no feminino, ao contrário de banheiro, que é o banheiro. Então aqui teria crase. Desculpa que eu fazer bem meio rápido aí, mas é por causa do tempo. Então, há 3 mil operários sem crase. Vamos ver se esse A aqui. Aqui é sem crase também. Aqui é um A com H. A sem crase e A com crase. Letra A. Número 8. Letra A. Beleza? Ficou alguma dúvida aí, galera, sobre por que é esses aqui do 8? Achei bem tranquilinho aí também. Outra questão de crase aí no 9 é a última. Vou encerrar nessa aqui. Vocês falaram alguma coisa aqui? Bert, tô viajando. Quem que é Bert? No fragmento, precisava contar uma coisa à mulher. A crase ocorre, basicamente, devido. Lembrando que quem conta alguma coisa a alguém. A gente chama isso de transitividade direta e indireta, que tem algumas palavras que precisam de um objeto direto e de um objeto indireto. Quem conta alguma coisa a alguém. Primeiro, objeto direto. Segundo, objeto indireto regido pela preposição a. Se for no feminino, então vai ter crase. A regência do verbo precisar e ao complemento feminino.
Não é o verbo precisar, porque precisar é contar. Quem precisa, precisa alguma coisa. Precisa o quê? Contar. Oração subordinada, substantivo, objetivo, direta. A gente vai aprender isso. É uma oração que funciona como objeto direto. Então, não é. A construção de uma locução adverbial com vocábulo feminino. Aqui é um objeto indireto do verbo contar. Então, não é locução adverbial igual aqueles casos anteriores que a gente falou. Então, tá errado. C. Ao A inicial de uma locução prepositiva. Não é locução prepositiva porque não tem dois termos aí, né? Com vocábulo feminino. E esse A inicial eu não entendi também. Ficou meio confuso. Vamos ver. A regência do verbo contar e o complemento feminino. Fechou. Por que a regência do verbo contar? Como eu falei, é uma regência no sentido de ser um verbo com complemento direto e indireto. Direto é uma coisa e indireto é mulher. Uma coisa não tem preposição. O uma aqui é um artigo indefinido feminino. Uma. E aqui é um objeto indireto, regido pela preposição a. E como o tema é no feminino, aí é o a mulher. Então, com certeza, correto aqui é a letra D, mas vamos ver a E. A junção do artigo a e da preposição a, certo. Antes do advérbio mulher, errado. Mulher não delimita circunstância, mulher não é advérbio, mulher é um substantivo feminino, definido, concreto. Beleza? Então, correto aqui, letra D, de depressão. D de depressão, foda. Jovens. Beleza? Deu para pegar um pouquinho melhor sobre crase, deu para pegar um pouquinho, partir dos exercícios, né? E deu para pegar um pouquinho melhor sobre redação a partir das dicas iniciais aí que eu dei na aula. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma questão que vocês queiram comentar? Tem alguma sugestão de melhoria para as nossas aulas, para o nosso sistema avaliativo, para as nossas atividades? Alguma coisa que vocês queiram falar? Ou tá de boa por hoje? Manda aí no chat aí, só me dá um ok aí para a gente saber. No mais, galera, queria mais uma vez, né, desejar, nesse nosso encontro de sexta, um bom final de semana, né, apesar dos dias estarem parecidos aí. Que qualquer problema que vocês tiverem em relação aos conteúdos, pode me procurar no WhatsApp. Se você quiser trocar uma ideia sobre qualquer outra coisa, igual alguns de vocês às vezes me chamam, alguma coisa que leu, alguma coisa que assistiu, né, etc., pode me falar. Queria falar uma outra coisa também, que o nosso clube de leitura, o nosso projeto integrador, está rolando, com vários conteúdos. Agora a gente está lendo contos de terror, né, em literatura fantástica, do Howard Philip Lovecraft e o Allan Poe, Edgar Allan Poe. A gente leu o Maus, que é um romance gráfico em quadrinhos sobre o Holocausto, muito interessante, premiado do mundo inteiro. E nós lemos também um livro chamado Imunidade, da Eula Biss, que fala sobre questões relacionadas à biologia, sobre pandemia, sobre vírus, bactérias, fungos e outras doenças. Muito legal também. E ele está sendo feito de forma remota, através de indicações de leitura e de debates que nós fazemos aí pelo Google Meet, igual aqui. Quem quiser participar, pode entrar em contato comigo aí, que a ideia é virar um negócio meio que de projeto de extensão, para ter mais indicações de leitura, participar dos debates, aí está todo mundo convidado também, se quiser. Tudo bem? Nós vamos fazer nas redes sociais agora também, para divulgar aí o que está rolando no projeto. E tem a leitura do terceiro ano aí que vocês têm que ler, que é o livro do maravilhoso, dos maiores autores do século passado, George Orwell, que é a Revolução dos Bichos, né? O Animal Farm, que é um livro que eu gosto muito. Beleza, galera? Fica o convite aí e fica aí meu abraço da distância, né? O meu carinho, meu afeto, a minha consideração. Contem comigo aí para qualquer coisa que vocês precisarem. Parabéns pelo jeito que vocês estão levando a aula remota. Eu acho que a gente está mandando muito bem. O conselho de classe que a gente fez aí, pelo que eu tenho visto, todo mundo está sendo elogiado, as turmas estão sendo muito elogiadas, os alunos individualmente estão sendo muito elogiados, e tudo que nós estamos fazendo aqui é para servir vocês, é para tentar fazer o melhor para vocês, para uma boa formação de vocês, não só do ponto de vista técnico, mas também aí nas questões relacionadas à saúde mental e as questões humanas, subjetivas, metafísicas. Beleza? Tamo junto. Um abraço aí e contem comigo aí
E até mais. Até semana que vem.